Na última semana, nós fizemos a abertura do livro a partir dos versos 1 e 2 do capítulo 1, onde nós expusemos a autoria da carta. Paulo é o apóstolo que escreve, e também as características da igreja de Éfeso. Paulo, ao escrever aos Efésios, está em Roma, na sua prisão domiciliar, o ano é o ano 60, e ali da prisão ele escreve para a igreja de Éfeso, uma das grandes capitais da região da Ásia Menor, tinha população aproximada ao número de 10% de toda a população do Império Romano, e esta igreja, esta cidade, tem muitos desafios. Para os cristãos que estavam em Éfeso, eles tinham que conviver com o maior templo de adoração a um deus pagão, o templo da deusa Diana. E ali, naquele lugar, a igreja torna-se extremamente relevante, ao ponto dos muitos comércios de artigos religiosos fecharem, ao ponto de muitos livros de feitiçaria serem queimados em praça pública. Aquela igreja estava fazendo a diferença. Dos 3 anos, então, que o apóstolo Paulo ficou na cidade de Éfeso, o resultado foi extraordinário. O texto de Atos, capítulo 19, nos diz que prodígios e sinais eram feitos, e por meio disso muitas vidas se rendiam ao Senhor Jesus Cristo. E o resultado está nessa mudança, nessa transformação de um povo, de uma cultura, principalmente da religiosidade. Pessoas que agora passaram não mais a professar sua fé na deusa Diana, mas professando a sua fé em Cristo Jesus. Nós temos agora, então, a partir do verso de número 3, uma grande exaltação ao nosso Deus. E o título, então, do nosso sermão está exposto aqui, logo no verso de número 3, quando diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos, então, apresentado nos versos seguintes as bênçãos de um Deus trino, as bênçãos do Pai, Filho e Espírito Santo. Leiamos o texto todo, então. A partir do verso 4, somos informados o seguinte na Santa Palavra. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra. Ó Pai, como é belo ver as bênçãos do Deus Trino sendo dispensadas a nós pecadores. Como é belo, ó Deus, poder falar nesta noite acerca da salvação, esta gloriosa graça, dádiva, bênção que veio sobre nós. E, ó Deus, nós não podemos fazer diferente do que pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito opere em nossos corações nesta noite, salvando aqueles que ainda estão perdidos, e a nós, aqueles que já creram, reavivando, reacendendo em nós a chama do Evangelho, da necessidade urgente de proclamação, nos fazendo relembrar o compromisso que temos de nos empenharmos para viver em santidade, de nos empenharmos para viver para a Tua glória. Que haja, Senhor, em nosso meio, a poderosa ação do Teu Santo Espírito, transformando, dando a nós, de fato, uma nova vida, para a honra e glória do Senhor. Fala aos nossos corações, encha-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, para sermos, então, edificados pela Tua santa palavra.
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Com certeza você já ouviu a expressão, Deus te abençoe. Você já disse isso a alguém também. Deus te abençoe. Como pastor, acho que se eu terminar uma conversa minha sem usar esse termo, parece que não foi tida nenhuma conversa com o pastor. Porque o pastor sempre encerra as suas conversas assim, ok, irmão, que Deus te abençoe. Quando nós falamos isso, o que alguns pensam? Alguns vão pensar que este Deus te abençoe está ligado talvez à saúde e paz. Afinal de contas, tendo saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Então pensarão o seguinte, Deus me abençoar significa que eu vou ter uma vida cheia de saúde, disposição física e um ambiente tranquilo, paz para poder desenvolver os meus projetos, cuidar da minha família, cuidar dos meus negócios e assim por diante. Tendo isso, estou feliz. Me considero abençoado por Deus. Outros entenderão que este Deus te abençoe está ligado às questões financeiras. Ah, rapaz, bênção de Deus mesmo é quando a gente tem dinheiro. Se eu tenho dinheiro no bolso, tenho propriedades, tenho meu carro, tenho minha casa, as contas estão pagas, então Deus está me abençoando. Alguns também pensarão que esta questão da bênção de Deus esteja ligada à fama e reconhecimento. Há tempos, pastor, eu estou esperando por aquela promoção no serviço, aquele chefe injusto que reconhece todo mundo, mas nunca olha para aquilo que eu faço, para o meu esforço, para o meu empenho. Então Deus vai me abençoar quando Ele me der o lugar de destaque que eu mereço. Seja no trabalho, seja em casa, na relação com o cônjuge, seja até mesmo na igreja, porque alguns vão pensar assim, ter a expectativa do reconhecimento. Talvez aqueles com sentimento mais nobre pensarão que a bênção do Senhor é o amor. Ah, então se houver amor no mundo, amor entre as pessoas, então é a demonstração da bênção do Senhor. Mas será que de fato isso significa a bênção do Senhor? Não que essas coisas não sejam boas, mas será que o ter estas coisas nos basta para dizermos somos abençoados? Mais ainda, será que a ausência dessas coisas faz com que alguém não tenha a bênção de Deus? Alguém talvez que não tenha dinheiro, alguém talvez que não tenha fama e reconhecimento, alguém que não vive em paz e nem tem saúde física, será que este não foi abençoado pelo Senhor? Faz muito sentido o apóstolo Paulo iniciar sua carta aos Efésios falando acerca da bênção de Deus, da verdadeira bênção de Deus. Porque a relação com os deuses pagãos de Éfeso, era justamente essa relação ligada a esse tipo de bem, a esse tipo de coisa boa. Os deuses pagãos, então, eram reconhecidos por abençoar e cuidar dos seus quando davam a eles saúde, dinheiro, fama, méritos. Então estes deuses pagãos abençoavam os seus súditos desta maneira. Deuses vingativos, que na medida que se desagradavam do seu povo, a primeira coisa que faziam era cortar as bênçãos. Claro, tudo isso dentro da mitologia grega, do pensamento religioso pagão da época da cidade de Éfeso. Pois bem, Paulo vai mostrar o seguinte, enquanto os deuses a quem vocês seguem abençoam desta maneira terrena, circunstancial, temporária, eu quero falar da bênção do meu Deus, de toda a sorte de bênção espiritual das regiões celestiais. Eu quero apresentar para vocês as bênçãos de verdade. Eu quero apresentar para vocês aquilo que Deus nos deu como maior presente. O que nós teremos então aqui apresentado como bênção do Senhor, essa tal bênção espiritual descrita no verso 3, é a salvação. Esses versos estão nos falando sobre a obra do Senhor ao salvar o seu povo. É um resumo sistemático de soteriologia. Se você quiser entender este assunto, a salvação, é só ler então e entender o texto de Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Porque toda a obra redentiva é apresentada aqui. E como ela se desenvolve por meio da ação do Pai, do Filho e do Espírito. Tudo apresentado aqui, sem nenhum ponto, vírgula atrás de vírgula, nesses 11 versículos. A
palavra bênção, irmãos, tem a ideia de proferir algo que é bom. Falar, a raiz da palavra, é a palavra logel, da origem logos, palavra. Significa que é aquilo que Deus fala, o comando da voz de Deus para o seu povo. É Deus do céu dando as ordens para que as bênçãos venham, para que as coisas boas aconteçam. O que já nos aponta algo impressionante e esclarecedor. Deus é plenamente soberano na obra da salvação. Porque toda sorte de bênção espiritual significa que este nosso Deus dá toda a ordem, todo o comando pelo poder da sua palavra para que o homem seja salvo. Deus é soberano na salvação. Deus é independente, autônomo na salvação, não depende de mim ou de você, mas de quem Deus aprouver ter compaixão. Vejamos então as bênçãos do Trino Deus, do Pai, Filho e Espírito. O primeiro verso, então, descrevendo as bênçãos do Pai, é o verso de número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A salvação é a grande bênção para o homem. A salvação é a obra do Pai. E esta primeira bênção do Pai para nós na salvação é ter Ele nos escolhido. Talvez você vai pensar o seguinte: agora lá vem o calvinista falar de eleição e de escolha. Como se a doutrina da eleição fosse algo de Calvino, ou de Agostinho, em quem Calvino bebeu. Não! A doutrina da eleição é uma doutrina bíblica. Certa feita, falando sobre eleição, expondo o texto de Efésios capítulo 2, veio um comentário lá nas redes sociais, para o sermão que estava lá na rede. Quero ver falar de eleição sem citar os textos de Paulo. Pois bem, quero fazer isso hoje então, já que tenho a oportunidade de voltar no assunto. E quero falar que eleição é um assunto bíblico. É um tema bíblico. Eleição não é fruto de um resultado lógico, interpretativo de Calvino ou de Agostinho, mas é algo que está claro na Escritura. O que Calvino fez, o que Agostinho fez, foi simplesmente sistematizar aquilo que a Bíblia já diz com clareza, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Se não, vejamos. 1 Reis, capítulo 8, verso 53, nos diz assim: Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança. Salmo 65, verso 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Bem-aventurado não apenas aqueles a quem o Senhor escolheu, mas aqueles para quem o Senhor trouxe para junto de ti. Porque a obra da salvação é isso. Deus não apenas escolhe o homem, mas é o próprio Deus quem traz o homem para junto de si. De forma, irmãos, que não é o homem que vai até Deus, mas é Deus quem traz este homem, que Ele mesmo escolheu. O homem não escolhe a Deus e não é o homem que vai até Deus. É Deus quem escolhe e é Deus quem traz. Jesus nos fala disso. Mateus capítulo 24, verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, todos os dias serão abreviados. Ainda o Senhor Jesus, no texto de João, capítulo 15, nos diz assim no verso 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. E no verso 19 do mesmo capítulo 15 de João, Jesus nos diz: Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, do mundo eu vos escolhi, do mundo eu vos tirei, por isso é que o mundo vos odeia. Nós vemos então, irmãos, que a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, é um ensinamento bíblico. Deus nos escolheu. Mas quando Deus fez isso? Diz o texto que Deus fez isso antes da fundação do mundo. O texto nos informa, então, qual foi o meio pelo qual Deus nos escolhe.
Deus nos escolheu nele. Não nos escolheu a partir de algo que ele viu lá na frente, algum tipo de mérito, de honra, algo de bom em nós que agora fizesse escolher ou nos escrever no livro da vida. Não. Nos escolheu nele, ou seja, baseado nos méritos dele, por meio da vontade soberana dele, de um plano que é só dele. O Senhor nos escolheu nele, desde a fundação do mundo, e com um propósito. Diz o texto, para sermos santos e irrepreensíveis. Este é o propósito da eleição. Agora eu quero sair um pouco, talvez, dessa esfera mais teórica, e quero que você reflita comigo quais são as implicações disso. Significa que por mais que a sua vida não esteja lá tão boa como você gostaria, por mais que o plano não esteja saindo do jeito que você havia imaginado, Deus já havia te escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Significa, irmãos, que antes de tudo dar errado, antes de vir a doença, antes de vir o desemprego, antes de vir a crise econômica, antes de vir o Covid-19, Deus, antes da fundação do mundo, já havia me escolhido. Antes das frustrações, das tristezas, dos pecados, das consequências do pecado, Deus já havia me amado e nele havia me escolhido. Olha que coisa linda e bela. Lá de trás, antes do seu pai, dos seus avós, de todos os seus antepassados, lá de trás, antes do mundo existir, Deus havia pensado em obras boas que você realizaria. Porque Ele nos criou para sermos santos e irrepreensíveis. Planejou a minha e a sua vida e nos escolheu para fazermos as coisas boas que talvez hoje nós façamos. E tudo isso baseado em quê? No beneplácito da sua vontade, ou seja, na sua boa vontade e tão somente nela. Não é porque ele viu, o Jonatas vai ser um rapaz dedicado, vai ser um pastor, então vou escolher ele. Não! Eu não existia, meus pais não existiam, meus avós não existiam, e Deus já havia escolhido, e já havia preparado e planejado a condição de eu fazer as boas obras que faço, porque simplesmente as cumpro por meio da capacitação dele próprio. Irmãos, isso é glorioso. Saber que Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Pode parecer tudo estar muito confuso nos nossos dias. Pode parecer que a coisa saiu do eixo, foi embora. Mas há um plano perfeito do Senhor para mim e para você. Que não foi escrito de surpresa. Que não foi escrito ali de sopetão porque alguma coisa deu errado, então Deus passou a escrever a minha e a sua vida. Que não está sendo escrito à medida que a gente erra ou acerta, mas um plano que vem desde antes da fundação do mundo. O plano do Senhor que nos escolheu e nos salvou nele, em Cristo Jesus. O Pai não apenas nos escolhe, o verso 5 diz que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Muito linda essa expressão também. Nós somos filhos de Deus. Não por compartilharmos a mesma essência, substância, do qual Cristo, que é Deus, tem e compartilha. Não. Nós somos adotados, inseridos nesta família, abraçados por este Pai. Qual era a nossa condição anterior? Éramos, por natureza, filhos da ira. Pensar na adoção de filhos significa que o Senhor mudou a nossa condição. Se antes éramos filhos da ira, agora temos uma condição mudada, transformada, passamos a ser filhos de Deus. Se antes estávamos na condição de viver no império das trevas, agora nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Porque agora nós somos filhos. E como se dá esta filiação? Por meio da fé em Cristo Jesus. João capítulo 1, verso 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Os que creram no seu nome, os que creram no nome de Cristo Jesus. Se eu creio em Jesus, eu passo a ser filho de Deus. Aqui a gente responde uma pergunta. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo foi criado por Deus. É criatura de Deus. Mas filho de Deus, apenas a quem Ele escolheu. Apenas a quem Ele revelou e deu a condição da fé. Apenas aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo não é filho de Deus. Quais são
as bênçãos de ser feito filho. Primeiro, o filho tem acesso ao pai. Sabe aquela coisa de você fazer um negócio tão bom, que a pessoa vira e fala, olha, fez um negócio de pai para filho. Aquele acesso que só o filho tem para falar, ô pai, me ajuda aí. Esse acesso só tem aqueles que são filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio da fé de Jesus Cristo. Então aquela coisa do tipo, rapaz, eu mereço, eu também sou filho de Deus. Será? Será que isso é verdade? Será que você tem acesso para ter Deus como seu pai e pedir a Ele o que você quiser? Nesta relação próxima e estabelecida de pai e filho? Se você creu em Cristo Jesus, sim, você tem. Se você não creu, você continua como filho da ira. Não tem acesso ao pai. Não pode chegar lá, bater e falar, ô pai. Não tem o consolo do pai. Não tem as bênçãos do pai. Não tem o amor do pai. Não tem o carinho do pai. Não tem o socorro do pai. Porque tudo isso é permitido apenas aos filhos. O filho também tem lugar. Lugar na família, lugar na igreja, lugar no corpo. Tem história, tem plano. Há espaço para nós na adoração. Porque o filho tem acesso. O filho também tem lugar. O filho, em terceiro lugar, tem também herança. E talvez aqui, aquilo que nós mais queremos e desejamos. Tem filho matando o pai para ter herança dele. E o texto diz que nós já recebemos a herança do Pai por meio de Cristo Jesus. Nós vimos então que as bênçãos ligadas à salvação, decorrentes do Pai, Ele nos escolheu e Ele nos adotou como filho. Vejamos então as bênçãos do Filho. Verso de número 6. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Primeira bênção do Filho que nós falamos, das 4 que mostraremos aqui. A primeira, em Jesus nós somos livres. A palavra que nos foi traduzida aqui como redenção, era uma palavra do vocabulário romano, apolitrosis, que tem a ver com o libertar um escravo. Comprar a liberdade. Era a semelhança de um documento de liberdade. Apolitrosis. Então alguém via um escravo, pagava o preço dele e dava a ele a politrosis, a liberdade, a redenção, a condição de viver livre. A primeira coisa que Jesus fez por nós foi nos libertar do cativeiro do pecado, foi nos libertar da culpa, foi nos libertar da escravidão do mal, foi nos libertar da condição de filhos da ira, foi nos colocar em plena liberdade. Em Cristo nós temos redenção, em Cristo nós somos livres, libertos. Não somos mais escravos do pecado. É por isso que o crente não pode viver pecando, porque ele já foi liberto dessa condição. Ele vai pecar, vai tropeçar, mas não vai viver na prática do pecado, porque Cristo já trouxe para ele a redenção. Ele já não está mais com essas amarras, agora ele é livre. Ele já não está mais preso a Satanás, agora ele está livre. Está preso no próprio Pai, em Cristo, em um vínculo de amor. A segunda, ainda falando desta primeira obra do Filho, a redenção, nós a entendemos bem quando lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Como se dá este ato de libertar? Se no escravo romano você pagava um valor financeiro, então comprava a liberdade, Pedro vai nos explicar como isso se dá. E também o nosso texto aqui diz no verso 7, pelo seu sangue. Nos diz assim então a primeira carta de Pedro 1, 18 e 19. Não foi mediante as coisas corruptíveis como prata e ouro, aquilo que compravam os escravos, não foi por meio disso, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Foi esse o preço pago para que nós tivéssemos a liberdade. Segunda obra do Filho, a remissão de pecados, a continuidade do verso 7 nos diz,
no qual também temos a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. O que significa remir pecado? Perdão. A palavra aqui tem sentido de algo que você pega, toma e leva embora. É o que Jesus faz com os nossos pecados quando confessamos. Ele pega, leva embora. Por isso João Batista, ao ver Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Porque ele tira, leva embora, acabou. Não há mais culpa, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Então confessamos os nossos pecados e Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. E há uma riqueza de graça nisso. Sabe o que significa? A riqueza de graça que o texto está nos dizendo? Que Ele perdoa, e perdoa, e perdoa, e perdoa, e perdoa, porque sempre tem ricamente graça e perdão para que Ele possa nos remir. Louvado seja o Senhor pela obra do Filho. Nele temos a redenção, a liberdade, Ele paga o preço. Nele temos a remissão dos pecados, Ele nos perdoa. Verso 8, Ele tira de nós a venda. O que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Sem Cristo nós estamos com os olhos vendados. Não sabemos para onde vamos. No primeiro momento, então, quando pensamos na vida presente, quem não tem Cristo está em trevas. Vive de qualquer jeito. Não há prudência, não há sabedoria. Mas quando estamos em Cristo, nesta terceira bênção que estamos descrevendo aqui no texto, bênção do Filho, Ele derrama sobre nós abundantemente. Não é pouquinho, não. É abundantemente. Derramar de despejar sobre nós sabedoria e prudência. Se você está vivendo mal, porque só faz coisa errada, porque vai para um lado, quebra a cara e dá tudo errado, e vai para o outro lado, quebra a cara de novo e dá tudo errado, erra nas escolhas dos seus relacionamentos, erra nos seus negócios, erra na tratativa com seus filhos, e parece que sua vida é um constante ciclo de fracasso, está faltando uma coisa na sua vida, está faltando Cristo Jesus, porque quando nós temos Cristo Jesus, Ele derrama sobre nós abundantemente prudência e sabedoria. E aí a coisa dá certo. Ele desvenda os nossos olhos para vivermos bem no presente, mas desvenda os nossos olhos também em relação a coisas futuras. E o texto segue, verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é? O plano em que o Senhor Jesus voltar para resgatar a sua igreja, para nos levar ao céu. Nesta bênção futura, diz o texto, que Ele revela o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele desvenda os nossos olhos para mostrar aquilo que vai acontecer no futuro. E o que vai acontecer no futuro? Tudo vai ser convergido, ou seja, tudo vai se encontrar e ser reunido pela pessoa de Cristo Jesus. A redenção que virá sobre o homem virá também sobre a criação. Deus vai redimir toda a cultura, plenamente a criação, o habitat que vivemos. Deus vai reunir as crianças, os velhos, aqueles que já morreram em Cristo no passado, aqueles que estiverem vivos. Deus reunirá tudo e apresentará ao Pai na plenitude dos tempos, ou seja, quando se completar a hora, quando for a hora da sua volta, Ele então reunirá tudo e falar: Pai, está aqui, é seu, redimido, lavado, perfeito, purificado, santo, eu fiz e preparei, entrego, apresento tudo a ti. É o que o Senhor nosso Deus fala. Em Cristo Jesus tudo vai ser convergido nele. Todas as coisas. Significa que Cristo é o centro, irmãos. Por isso a nossa vida é cristocêntrica, o nosso culto é cristocêntrico, a forma como nós vivemos e olhamos todas as coisas. Cristo tem que estar no centro, porque será Cristo que vai redimir e é Ele que vai dar a solução para todas as coisas afetadas pelo pecado. Cristo Jesus. E tudo isso Ele faz convergir para apresentar como dádiva ao Pai, na plenitude dos tempos. O Pai entrega a igreja para o Filho. É a herança. Mas o filho olha e fala: não está bela ainda a minha noiva. E o que ele faz? A minha noiva está endividada. Eu vou pagar a dívida dela.
A minha noiva ainda não está santa nem pura. Eu vou ser o justo, o puro e o santo por ela. E tudo isso para quê? Para pegar esta dádiva do Pai, esta herança da qual nós somos feitos e apresentar a si mesmo. Agora sim a minha noiva é a menina dos olhos, é a minha herança, pura, sem ruga, sem mácula, sem defeito, nós, o seu povo. O texto de Sofonias, falando do último dia, do grande dia, nos diz assim que chegará um tempo, neste tempo da volta do Senhor, o nosso Cristo, nesse tempo em que Ele efetivamente receberá o prêmio da sua herança. Nos diz, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3,17. Já pensou nisso, irmão? Quantas vezes nós entristecemos o nosso Deus? Quantas vezes nós só causamos chateações para o nosso Deus? Mas chegará um momento que Ele terá prazer em nós, satisfação em nós. Nele somos feito herança. Ele se regozijar-se-á em nós, terá prazer, satisfação em nós estarmos na presença dEle. Então aquela coisa do tipo, se nós fôssemos apresentados diante de Deus, Ele nos queimaria, nos mandaria para longe. Vai chegar um tempo em que nós já estaremos preparados como noiva, preparados pelo próprio Filho, para então sermos feitos essa herança agradável, que vai satisfazer e trazer prazer para o nosso Deus. Nós vimos as bênçãos do Pai, vimos as bênçãos do Filho, veremos agora, por fim, as bênçãos do Espírito. E o nosso texto segue. Agora, o verso de número 13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo Santo Espírito da promessa. Nós temos então aqui aquilo que acontece conosco. O Pai nos escolhe, o Filho completa a obra da salvação, porque Ele faz acontecer, paga o preço na cruz. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós, então, passamos a ter o perdão dos nossos pecados. E depois de ouvir o Evangelho, porque tudo isso vem pela fé em Cristo, vem o selo, a garantia, para dizer se de fato tudo isso foi verdadeiro. A obra do Espírito. No Espírito, primeiramente, nós somos selados. William Hendrickson, comentando esse texto, nos diz que o selo era uma marca fixada em alguma coisa ou em alguém. Você pegava então uma etiqueta, você pegava algo que pudesse marcar e falar, é meu, me pertence. Ser selado pelo Espírito Santo é ser de posse exclusiva do nosso Deus. Após a fé, após a nossa conversão, está ali. Eu pertenço ao Senhor, porque Ele me comprou com seu precioso sangue. Volta lá atrás e lembra da história da redenção. O que é? A semelhança de um escravo que recebe a liberdade porque alguém paga e compra isso. Foi o que Jesus fez por nós. E o Espírito Santo vem como esse selo para falar, agora ele está marcado e é propriedade minha. O que mais o selo representa? Primeiro, garantia de autenticidade. É crente de verdade. Por quê? Porque tem as marcas do Espírito. Porque tem amor, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio. É crente. Mansidão, fidelidade. É crente. É propriedade do Senhor. Porque tem evidências do Espírito Santo atuando. O selo é garantia, mas é também marca de propriedade. É meu. O selo é garantia, é marca de propriedade. O selo protege contra qualquer tipo de violação. Quando algo era selado, e às vezes selava-se alguma coisa com cera, ao ponto de que qualquer tentativa de violar aquilo, a cera então se quebrava e alguém sabia que foi violado, a semelhança, nós somos selados pelo Espírito, protegidos de todo e qualquer tipo de violação. Esse negócio, irmãos, de crente caindo endemoniado, isso não existe. O cristão de verdade está selado, protegido pelo Espírito Santo. Satanás existe? Existe. Satanás atua? Atua. Trabalha contra a igreja, contra o povo de Deus? Sim, tudo isso é verdade.
Mas Satanás não tem poder sobre a vida do crente. Porque quando ele chega diante do crente, ele vê estampado o selo do Senhor, que é o seu Espírito, falando: esse não, esse me pertence. E esse mesmo Espírito nos protege para não sermos violados em absolutamente nada. Louvado seja Deus. Somos selados pelo Espírito Santo, da promessa. Porque Jesus, ao completar a sua obra, prometeu: fiquem em Jerusalém, que vocês receberão do meu Espírito. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Primeira obra do Espírito, nós somos selados nele. Segunda obra, ele é o penhor da nossa herança. Verso de número 14. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Lembra que nós falamos que nós temos uma herança porque somos filhos. Fomos adotados pelo Pai, agora fazemos parte da família, temos acesso a Ele, receberemos a herança. Mas qual é a garantia disso? Essa expressão que o texto usa, penhor da nossa herança, era algo que se pagava como garantia de que um acordo seria completado. A semelhança do que a gente tem da entrada de um parcelamento. Então você dá uma entrada, que geralmente não é o valor da parcela, geralmente são valores maiores, justamente para mostrar que você tem recurso, que você tem condições de arcar com aquele contrato, então você dá uma entrada. Para bens de maior valor, talvez 20%, 30%, 40%. Quanto mais caro e arriscada é a coisa, maior é a entrada que você dá para mostrar que você tem condição. Esse é o penhor que o texto está dizendo. Eu estou dando a entrada para mostrar o seguinte: será completado. Eu estou dando a entrada para mostrar que a herança está garantida até o dia do resgate, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, até o dia em que estaremos com o Pai para todo sempre e receberemos a herança da parte do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo é este penhor. Mas como assim, pastor? Nós temos uma herança lá na frente. Vai se cumprir este resgate, ou seja, toda esta obra de Cristo plenamente vai se dar lá na frente. Mas sabe qual é a coisa boa? A gente já experimenta um pouco disso agora. Nós ainda somos pecadores, ainda vivemos com pecado. Mas tem coisas boas que a gente já experimenta. Depois que a gente se converte, que a gente é convertido pelo Senhor, então o nosso linguajar mudou. Então aquela forma truculenta de tratar as coisas mudou, tem mais longanimidade, tem mais mansidão. Então aquele jeito desenfreado de sair decidindo e fazendo aqui e ali, quebrando a cara aqui e ali, mudou, porque tem mais domínio próprio. Então aquele jeito todo doido de viver, não cumprindo com nada e com nenhum compromisso, mudou, porque agora nós temos fidelidade. Mas claro, nada disso ainda plenamente. Ninguém é plenamente manso. Ninguém é plenamente longânimo. Uma hora o pavio fica curto e estoura. Faz parte ainda do velho homem. Mas esse pouco que nós já experimentamos desta mudança é a forma de Deus falar: experimenta um pouquinho. Sente o gosto da ação do Espírito Santo, que lá na frente será completa, plena e perfeita. Nós então já experimentamos do consolo especial que o Espírito produz em nós. Mas experimentaremos de forma plena lá, onde dos nossos olhos será enxugada toda a lágrima. Nós já desfrutamos de uma certa alegria do Senhor, mesmo independente das circunstâncias. Mas de forma plena desfrutaremos desta alegria lá. Porque tudo aquilo que em uma medida reduzida nos é dado, como penhor, como entrada, para mostrar, olha, tem já o Espírito Santo, será plenamente demonstrado para nós na eternidade. Mas Deus de agora já nos dá, por meio da ação, da obra abençoadora do Espírito, a oportunidade de experimentarmos, de sentirmos o gosto daquilo que viveremos no novo céu e nova terra. Ele é o penhor da nossa herança. É a pequena parcela que recebemos da nossa herança que vai vir para mostrar para a gente: pode acreditar e descansar, porque está pago, está selado, está garantido para vocês isso. Irmãos, nós vimos aqui as obras abençoadoras, bênção de verdade, não dinheiro,
Não coisas terrenas que logo passam. Bênçãos celestiais. E toda a sorte de bênção, da bênção mais especial que o nosso Deus tem para nós, das bênçãos do Trino Deus. Nós vimos as bênçãos do Pai, e o Pai nos escolhe, o Pai nos predestina para sermos filhos. Nós vemos a bênção do Filho, que paga o preço pela nossa liberdade, a redenção, que perdoa os nossos pecados, a remissão, que tira a venda dos nossos olhos para desfrutarmos de uma vida melhor aqui e desfrutarmos daquilo que acontecerá no futuro. Nós temos a bênção do Filho que nos faz ser herança, amados, agradáveis ao Pai. Nós temos as bênçãos do Espírito, que sela a nossa salvação, que nos faz experimentar já um pouco da bênção futura. Nós vimos então, irmãos, as bênçãos do Trino Deus. E diante dessas bênçãos, talvez você pergunte, para que tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? O que nós fizemos para merecer tudo isso? Nada. Por que então Deus fez, pastor? Há uma coisa belíssima na estrutura do texto. O texto foi dividido. Versos 4 a 6, as bênçãos do Pai. Verso 7 ao verso 12, as bênçãos do Filho. Verso 13 e verso 14, as bênçãos do Espírito. Mas sabe como cada uma dessas 3 sessões termina? Olha no seu texto. A primeira sessão, falando da bênção do Pai, depois que termina de falar acerca do que o Pai faz por nós, nos abençoando, diz que Ele o fez para louvor da sua glória, da sua graça. Aí você caminha mais um pouco e vai começar a falar das bênçãos do Filho, e quando termina de falar das bênçãos do Filho, lá no verso de número 12, diz que a fim de sermos para o louvor da sua glória. E quando termina de falar da obra do Espírito, nos diz no final do verso 14, em louvor da sua glória. Por que que Deus fez tudo isso? As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito, nos salvando, nos redimindo, nos fazendo filhos, nos escolhendo desde a fundação do mundo, nos fazendo experimentar o gosto daquilo que vamos viver lá na frente. Por nós? Porque nós somos o centro de toda a obra de Deus? Porque nós somos amados demais, bons demais, queridinhos demais? Não! Ele fez tudo isso para o louvor da sua própria glória. Ele fez tudo isso para que o seu nome fosse exaltado. Ele fez tudo isso para que chegasse lá no último dia e nós disséssemos, cantássemos em um só coro, digno és o Senhor. Porque foste morto e com teu sangue compraste homens que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória é o que nós cantaremos com todo o povo de Deus. Porque tudo isso foi para o louvor da sua glória. Não há margem para qualquer egocentrismo, não há margem para qualquer humanismo dentro da teologia bíblica. Quando nós falamos de salvação, falamos de um Deus que salva o homem que não merece, mas o faz para o louvor da sua própria glória. Encerrando, eu quero desafiar você com 2 aplicações. E a primeira aplicação, renda-se imediatamente ao Senhor Jesus Cristo. Todas essas bênçãos celestiais que são maravilhosas, que nos dá vontade de dar um pulo, e a gente vai ver que Paulo quase que fez isso. Na sequência, na semana que vem, você vai ver o que Paulo fala, depois de dar toda essa descrição da bênção de Deus, ele vai começar a adorar a Deus no meio de uma carta. Mas tudo isso, irmãos, só é válido para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Se você não creu em Cristo Jesus, esquece, nada disso é para você. Você vai ter que se contentar com essas coisas passageiras desse mundo, sem ainda contar com a bênção do Pai para te abençoar nelas e cuidar de você nessas coisas. Meu convite a você, então, renda-se a Cristo Jesus. Reconheça que você é pecador, reconheça que você precisa de Jesus Cristo, reconheça que a sua vida sem Jesus é andar com vendas nos olhos, quebrando a cara agora, e pior, ficando sem a glória futura. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A segunda aplicação que eu quero trazer é para você que já é crente. Como começa o nosso texto? Bendito seja Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Meu desafio para você que já foi abençoado com todas essas sortes de bênção
Para de reclamar. Para de viver uma vida como cristão chorando aqui e ali, reclamando das coisas aqui e ali. Ah, porque meu Deus, ele se esqueceu de mim, ele não me ama, ele não me dá as coisas que eu preciso. Para com isso. Deus já te abençoou com toda a sorte de bênção. Você tem mais, muito mais do que você merece e muito mais do que você precisa. Você tem a herança da eternidade. Bota um sorriso no seu rosto, porque você já foi abençoado pelo Pai. Como crente que já foi abençoado, o que você está fazendo? Você não vai fazer nada para conquistar isso. Mas quando nós dissemos, bendito seja Deus, eu estou falando, Senhor, eu quero viver para a Tua glória, eu quero louvar ao Senhor todos os dias da minha vida. Então não fique criando barreiras, empecilhos, vivendo uma vida sem vergonha de crente, não faça isso. Viva de fato bendizendo o Senhor, porque você já foi abençoado com as bênçãos de um trino Deus, com as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito. Louvado seja o nosso Deus, por tão grande amor, por tão grande benevolência para nós, os seus filhos.